Eduardo, não está trocando aqui, ó. Ó, tem a luzinha. Onde é que ele liga se ele desliga? Estava funcionando. Agora, aí funcionou, ó. Agora sim. Vou tocar mais no computador. Não vou mexer mais, né? Não, eu não mexo mais. A Ana vai dar início ou começamos direto? Começamos direto? Boa noite, Ana. Boa noite, Paulo. Pode Tudo começar, bem? não há problema. Podemos começar? Pode começar. Tá bem. Boa noite a Só deixa todos, eu... então. Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula de anatomia. Vou convidar vocês para a gente fazer uma prece, então, para dar início, agradecendo a oportunidade que a gente recebe, oportunidade de trabalho, o aprendizado, a oportunidade da gente fazer o bem. E através da prática, do aprendizado da prática do magnetismo, o trabalho caridoso de fazermos o bem para outras pessoas e para nós também. Pedimos a proteção, pedimos o amparo de Deus, do Mestre Jesus, dos nossos amigos espirituais, dos mentores espirituais, dos trabalhadores da nossa casa. Que tenhamos um trabalho bom e que seja proveitoso essa noite. Assim seja. Muito bem, começamos a nossa segunda aula hoje. Com os órgãos relacionados aos centros de força, laríngeo e cardíaco, tá? O que nós vamos trabalhar hoje. Então, principalmente o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. Na semana passada nós falamos algumas coisinhas sobre o laríngeo. Hoje nós vamos complementar, então, tá? Vamos fazer uma breve revisão inicial de algumas coisinhas que a gente viu a semana passada e que são importantes para a nossa aula de hoje. No livro A Gênese, no capítulo 14, os fluidos, eu trouxe algumas colocações bem importantes assim, ó, sobre o trabalho do magnetismo. Os efeitos da ação fluídica sobre as enfermidades são extremamente variados, segundo as circunstâncias. Esta ação, algumas vezes, ela é lenta e reclama um tratamento continuado, como no magnetismo comum, é o que a gente trabalha mais. De outras vezes, ela é rápida como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de uma força tal que elas operam sobre certos enfermos curas instantâneas, pela só imposição das mãos, ou mesmo só por um ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há nuances ao infinito. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo, e não diferem senão pelo poder e a rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, é o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico, e cujos efeitos estão subordinados à qualidade e às circunstâncias especiais. A faculdade de curar por influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver pelo exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara e o seu apogeu pode ser considerado como excepcional. Entretanto, foram vistos em diversas épocas e quase entre todos os povos indivíduos que a possuíam em grau eminente. Uma vez que essas espécies de cura repousam sobre um princípio natural e que o poder de operá-las não é um privilégio, é que elas não saem da natureza e não têm de miraculosas senão a aparência. Então, pela colocação inicial, a gente tem uma ideia que, através do estudo, através do aprendizado, da prática, da experiência, todos nós temos condições de trabalhar com magnetismo, entendeu? De fazer o bem e melhorá-lo com o desenvolvimento, né? Vou lembrar alguns aspectos, então, do centro laríngeo. Nós tínhamos visto a semana passada. Ele é o centro da vontade e da criatividade, responsável pelos fenômenos da psicofonia e exteriorização de ectoplasma nas materializações. As glândulas relacionadas com ele,
tireoide, paratireoide e timo. Essa nós vimos na aula passada. E ele é responsável pelo sistema linfático, que é muito importante no trabalho do magnetismo, né? Quando a gente trabalha as questões de imunidade buscando melhora. Ele influencia e controla o sistema respiratório, a fala, o processo inicial da digestão, e ele atua na pressão arterial, junto com o cardíaco, tá? Vai ter uma influência importante. Lembrando que na técnica curativa da insuflação, que é o sopro magnético, ele é responsável pela emissão do fluido vital. No corpo físico, está relacionado, lembro, com o plexo cervical. Nós vimos os plexos nervosos na aula passada, tá? Centro cardíaco. Muito conhecido com o nome de Anahata, que vem do sânscrito. O sânscrito é uma antiga língua da Índia, né? Que serviu de base para as línguas atuais e para línguas europeias também. O significado dele é câmara secreta do coração. O cardíaco, então, atua sobre o coração e o sistema circulatório. O cardíaco está ligado ao sistema nervoso parasimpático, que nós vimos a semana passada, aquela divisão funcional do sistema nervoso, que nós tínhamos o sistema nervoso visceral, que se dividia em simpático e parasimpático. Tá? Eu faço uma breve revisão adiante ali para a gente lembrar. E também responsável pelo timo. Sustenta os serviços das emoções e equilíbrio geral. Por isso ele é conhecido centro dos sentimentos. Nas comunicações mediúnicas, ele é responsável pela captação das emoções, dos espíritos comunicantes. Muito importante que na assimilação das energias, o cardíaco ele tem um papel de adaptador entre as energias mais sutis dos centros superiores, de mais alta frequência, e as energias mais densas dos centros inferiores. Ele está fazendo assim o meio campo ali, né? Ele vai adaptar essas energias para campos mais sutis ou mais densos. Ele faz esse papel muito importante, tá? Só lembrando, então, os principais. E nós, aqui, o cardíaco ele está nessa região aqui, ó, mais ou menos aqui na região do coração. Aqui a gente trabalha ele, tá? Vou lembrar vocês da divisão do sistema nervoso autônomo, aquela divisão funcional que nós vimos a semana passada, certo? Nós tínhamos uma porção chamada somática e uma porção visceral. O sistema somático é aquele da vida de relação. Ele tem uma parte aferente que leva informações de receptores periféricos para o sistema nervoso central. Por exemplo, receptores da pele, frio, calor. Eu detecto algo que me queimou ou que me machucou, eu mando uma informação. Para quê? Para elaborar uma resposta, que é a parte eferente, que é voluntária. Nesse caso, eu penso e eu faço algo que eu elaborei, que eu pensei, como tirar a mão, me defender, certo? Isso é voluntário. E a parte do sistema nervoso visceral é chamada da vida vegetativa. Essa a gente não controla. Essa vai funcionar independente da nossa vontade, para preservar a nossa vida. Ela tem uma parte aferente que leva informações das glândulas, das vísceras, do músculo liso, do músculo cardíaco para o sistema nervoso central. E ele vai elaborar uma resposta necessária. E essa resposta é independente da nossa vontade. Essa parte eferente é chamada sistema nervoso autônomo. Nós chamamos então do simpático e o parasimpático. Eles vão se diferenciar de acordo com características anatômicas, que a gente viu, que o parasimpático era crânio-caudal, o simpático ele era tóraco-lombar, farmacológicas, das medicações e fisiológicas também. O sistema nervoso autônomo está relacionado com o centro cardíaco, ele estimula principalmente atividades mais relaxantes, como redução da frequência cardíaca, pressão arterial, e uma consequente redução do metabolismo. Ele tem uma ação vasodilatadora nos vasos, isso é bom, pelo neurotransmissor acetilcolina. Esses dois sistemas, o simpático e o parasimpático, eles são reguladores da vida vegetativa dos órgãos, da vida que é necessária, da vida que está fora do nosso controle voluntário. E do equilíbrio entre os dois resulta um funcionamento adequado do organismo. Tá bem, gente? Então, o parasimpático, muito relacionado com o cardíaco. Tá? Lembrando que nós vimos a semana passada a glândula timo, faz parte do nosso sistema linfático. Ela está localizada bem no centro do peito, atrás do osso do externo ali. Tá? O coração vai estar logo nessa região aqui, um pouquinho na frente. A gente trabalha muito no magnetismo.
cardíaco é um centro de vibração intermediária. Ele protege os centros superiores de fluidos muito densos ou volumosos, vindo dos centros inferiores. E o plexo dele, no físico, é o plexo cardíaco, tá? Que é um plexo ricamente inervado, tá? Muito bem. Só lembrando, então, esses aspectos do laríngeo e do centro de força cardíaca, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, então, circulatório. Vou trazer algumas noções importantes assim e básicas, tá? O sistema cardiovascular tem a função básica de levar o material nutritivo e o oxigênio às células, tá? Oxigênio e nutrientes. Ele é um sistema fechado, ele não tem comunicação com o exterior e ele é constituído por tubos, que nós chamamos de vasos, tá? Os vasos sanguíneos. Ele consiste no sangue, no coração e nos vasos sanguíneos. Para que o sangue possa atingir as células corporais e trocar materiais com elas, ele deve ser constantemente propelido ao longo dos vasos sanguíneos. O sangue não pode parar, o sangue tem que estar sempre em movimento. Sangue parado, mesmo dentro do organismo, ele coagula, tá? Ele forma trombos. Então ele tem que estar em constante movimento. O coração é o órgão muscular oco que se contrai ritmicamente, impulsionando o sangue através de toda a rede vascular. É uma bomba que promove a circulação do sangue por cerca de 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos que cada um de nós tem. Tá? Apesar de toda a sua potência, o coração, em forma de cone, é relativamente pequeno. Tá? Ele tem aproximadamente o tamanho do nosso punho, assim, fechado, da nossa mão. Tá? Cerca de 12 centímetros de comprimento e 9 centímetros de largura. E, em sua parte mais ampla, 6 centímetros de espessura. Tá? Então, mais ou menos o tamanho da nossa mão. Assim. A localização dele, então, é bem no centro do peito, normalmente viradinho para a esquerda. Tá? Algumas pessoas podem ter ele viradinho para a direita, não tem problema. Tá? Pode nascer, não é comum, mas pode ter, e a pessoa vai ter uma vida normal também. Esse lugarzinho a gente chama de mediastino, tá? Que está entre os pulmões. Aqui uma imagem dos pulmões, então, e o coraçãozinho aqui localizado. E fica nessa posição sempre viradinho um pouquinho para a esquerda, tá? É a posição correta. Como é um órgão muito importante e o nosso corpo, a nossa natureza é muito sábia, ele é muito protegido. Ó. Ele vai ter na frente dele esse osso do externo e vai ter os arcos costais aqui protegendo também, tá? Na região posterior dele, a gente vai ter a nossa coluna, tá? E aí vamos ter esses vasos, vamos ter a aorta, vamos ter aqui o esôfago, certo? O coraçãozinho está encaixado ali dentro. Ele é envolto por uma membrana fibrosa, que nós chamamos de pericárdio. Quando se abre um tórax, é isso aqui que a gente encontra, tá? Isso é uma membrana muito forte, que é a camada mais externa do coração, tá? Isso aqui, então, é a imagem que a gente chama do saco pericárdico. O coraçãozinho está guardado ali dentro, tá? A parede do coração, né, a gente diz que é formado por 3 camadas ou 3 túnicas, né, que são de fora para dentro. O epicárdio, que é a mais externa, o miocárdio, que é o músculo em si, e o endocárdio, que é a parte interna do coração. Aqui uma imagenzinha a mais. O epicárdio externo, o endocárdio, a parte interna, e aqui o músculo cardíaco. Tá? Dentro do coração a gente tem essas imagens aqui, que são as trabéculas. Tá? É normal aqui, viu? Aqui tem vários constituintes aqui, que vão trabalhar as válvulazinhas do coração, que a gente vai ver agora. Tá? Nosso coração normalmente tem 4 câmaras, tá? Nós temos 2 átrios, que são câmaras receptoras de sangue. E temos 2 ventrículos, que são câmaras propulsoras de sangue, tá? Elas bombeiam o sangue. Temos um átrio direito e aqui embaixo o ventrículo direito. O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá? Nosso coração bate normalmente entre 60 e 100 batimentos por minuto. A maioria das pessoas, a grande parte da população, está mais ou menos entre 70 e 80. Tá? Nós vamos ver agora cada pedacinho da circulação ali. O ciclo cardíaco é importante. Ó. Um ciclo cardíaco único inclui todos os eventos associados a um batimento cardíaco. No ciclo cardíaco normal, os 2 átrios se contraem, enquanto os 2 ventrículos relaxam. E vice-versa, tá?
O sangue que chega aqui no átrio direito, ele já viajou por todo o nosso corpo. Ele já levou oxigênio, já levou os nutrientes, e ele vai chegar aqui um sangue muito rico em gás carbônico. Ele vem pela veia cava inferior, que vem da parte inferior e do abdômen, e da cava superior, que vem do cérebro e da nossa parte dos membros superiores. Ele vai chegar no átrio direito, esse sangue, no momento que o átrio contrair, os ventrículos vão estar relaxados e as válvulas vão estar abertas, tá? O sangue do ventrículo direito, ele vai sair aqui pela artéria pulmonar, vai para o pulmão, onde vai ser oxigenado, e vai voltar aqui para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai acontecer o mesmo fenômeno, eles contraem juntos, a válvulazinha mitral está aberta, o sangue passa para o ventrículo, que está relaxado, ele contrai e o sangue vai para frente. Este lado da circulação nós vamos ver, é chamado pequena circulação. E esse aqui é chamado grande circulação, porque ele vai para todo o nosso corpo. Tá? Muito bem, só vou chamar atenção uma coisa bem interessante para vocês. Esse aqui é chamado sangue venoso, tá? Ele está vindo lá das veias. E esse aqui é um sangue venoso que ele viaja por uma artéria, pela artéria pulmonar. Tá? É o único sangue venoso que viaja por uma artéria. Tá? Ele vai pela artéria pulmonar, onde ele vai ser oxigenado, e pelas veias pulmonares elas vão trazer um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio. Tá bem? Então, no coração nós temos esse cruzamentozinho aqui. Tá? O termo sístole designa a fase de contração, essa aqui. Tá? E a fase de relaxamento é designada, então, como diástole. Tá? Diástole é o momento que o ventrículo relaxa para ele encher de sangue, certo? Então, a sístole é a contração, a diástole é o relaxamento. O que acontece com o tempo, muitas vezes? Nós vamos ficando mais velhos e nós vamos perdendo essa capacidade do relaxamento. Assim como a gente se vê mais velho, assim, os nossos órgãos mudam também. Então, é muito comum, quem já fez ecocardiograma, vai ver que dá assim, disfunção diastólica grau 1. Tá? Essa disfunção diastólica é a perda desse relaxamento aqui. Tá? O ventrículo ele não faz mais o relaxamento adequado para fazer aquele bom enchimento de sangue. Então ele acaba enchendo um pouco menos. Vocês entendem? Ele está limitado. Ele enche um pouquinho menos. O átrio esquerdo, que está logo em cima, ele sente essa dificuldade. Ele sente que há uma dificuldade maior dele mandar o sangue para cá. Então é muito comum com o tempo que ele sofra um crescimento. Então que é chamado de dilatação atrial, certo? Isso no paciente idoso vai ficando cada vez mais marcado. Isso é uma alteração do tempo. E esse átrio crescido, ele vai acabar se tornando assim, uma predisposição para a ocorrência de arritmias, certo? Pelo crescimento que ele tem. E a arritmia mais frequente é a fibrilação atrial, que é uma arritmia extremamente frequente no idoso, onde os átrios eles vão perder a sua capacidade de contrair, eles vão ficar num movimento assim, ó, fibrilatório. Normalmente, quando é agudo, isso provoca um grande aumento de frequência cardíaca. Mas o risco maior é que, ao perder a contração, o sangue começa a estagnar um pouquinho dentro do átrio. E todo o sangue estagnado, ele pode formar pequenos coágulozinhos, certo? E esses coágulos, eles geralmente podem se soltar e aí eles vão embora, eles vão para a circulação. E é muito comum que causem eventos isquêmicos no cérebro, tá? Então, hoje a gente sabe que o coração, que as arritmias do idoso, elas são uma causa muito frequente de eventos neurológicos no paciente idoso. A gente sempre tem que investigar isso aqui. O paciente idoso tendo evento neurológico, às vezes são pequenininhos, são sutis, mas a gente tem que estar bem atento, tá? Que pode ser a causa. Sempre investigar isso aqui, tá? Tem remédio para isso? Tem, é a anticoagulação, tá? Hoje, cada vez mais, hoje nós temos bons anticoagulantes. A gente vai usar uma medicação que vai impedir a formação de coágulozinho aqui dentro. Então, tem pacientes que ficam com essa arritmia cronicamente, a gente só vai controlar. Às vezes, esse átrio já está tão crescido, tão grande, que não tem mais o que fazer. Não dá mais para reverter a arritmia. Então, nós vamos anticoagular o paciente e controlar a frequência cardíaca. Ele tem uma frequência cardíaca boa, tranquila, para viver bem, e a gente mantém ele anticoagulado para que ele não tenha eventos graves e preocupantes, e que venham tirar a qualidade da vida, né? Tá, gente? Certo? Bom, válvulas cardíacas. Quando cada câmara do coração contrai-se, ela impulsiona uma porção de sangue para dentro do ventrículo. E se for o ventrículo, para fora do coração.
Para evitar que haja refluxo de sangue, o coração apresenta, então, 4 válvulas, eu digo, 4 portinhas, tá? Que tem que abrir e fechar no momento certo. Entre o átrio direito e o ventrículo direito está a válvula tricúspide. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo está a válvula mitral. Na saída do ventrículo esquerdo está a válvula aórtica e na saída do ventrículo direito está a válvula pulmonar. São portas, elas têm que abrir e fechar no momento certo, tá? Se tiver pequenos escapezinhos, que a gente vê muitas vezes refluxo mitral leve, o que é isso? É quando a válvula fecha para que o átrio receba o sangue, fechou e deu uma escapadinha de sangue aqui. Se isso for leve ou for mínimo, não tem problema nenhum. Tá? A gente encontra até pacientes jovens que têm. É um pequeno escapezinho, isso não vai trazer problema. Quando se tornar moderado ou severo, que é um critério de gravidade, aí a gente tem que agir. Tá? A gente já tem que começar a pensar em intervir para melhorar. Pode acontecer aqui e pode acontecer aqui na válvula aórtica também. Na pulmonar não é tão comum, porque na pulmonar as pressões são um pouco menores. As pressões do lado esquerdo do coração são bem maiores. O lado esquerdo ele bombeia sangue para todo o nosso corpo. E ele normalmente ele é maior que o direito mesmo e trabalha mais. Tá? Então, ó, aqui nós temos as 4 válvulas como se a gente tivesse dado um corte assim no coração. Tá? Ó, tem a mitral, que vai estar do lado esquerdo, e vai estar a aórtica, que é a saída de sangue do coração para todo o corpo. A tricúspide, que está entre átrio e ventrículo direito, e mais adiante a pulmonar, que vai levar o sangue para o pulmão. Tá? Então, ó, no momento que o ventrículo está relaxado, o sangue vai passar do átrio para o ventrículo. Tá? Então, o que tem que acontecer? As 2 válvulas atrioventriculares, a mitral à esquerda e a tricúspide à direita, têm que estar abertas. E essas 2 têm que estar fechadinhas, porque nós precisamos encher o ventrículo. Então, as vias de saída estão fechadas e as 2 de cima abrem e o sangue enche o ventrículo. Tá? Isso na diástole. E no momento da contração, que o sangue vai sair do coração para o pulmão ou para todo o corpo, aí são essas 2 que vão fechar. Ó, tá? Formam 2 bolsas aqui. Ó. Elas fecham para quê? Para que o sangue não volte e que ele possa ir para frente. No movimento rítmico. Tá? O som do coração que a gente escuta, o tum tá, o tum é quando fecha essas 2 aqui, e o tá é quando fecha essas 2 aqui, tá? É o famoso som do coração, é o fechamento das válvulas, das atrioventriculares e das semilunares aqui. Tá, gente? Só para a gente ter uma ideia, tá? Como é que é. Então, como eu já comentei com vocês, nós temos 2 tipos de circulação, tá? Nós temos uma pequena circulação, que é o sangue que sai do ventrículo direito, é um sangue rico em gás carbônico, vai ser oxigenado no pulmão e vai cair no átrio esquerdo, certo? O sangue já viajou por todo o corpo, ó, ele já fez a perfusão, quer dizer que ele já deixou oxigênio e está rico em gás carbônico, e ele vai chegar aqui do lado direito do coração, átrio direito, ventrículo direito, ele é mandado para o pulmão, onde ele vai ser oxigenado nos alvéolos, nós chamamos de hematose, e agora ele está rico em oxigênio, ele sai do pulmão, e ele vai cair aqui no átrio esquerdo. Ó, tá? E do átrio esquerdo, pela aorta, para todo o nosso corpo. Isso está acontecendo 70, 80 vezes por minuto. Essas 2 circulações acontecem ao mesmo tempo. Tá? Uma para o pulmão e a outra para todo o nosso corpo. Tá bem? E só a mesma imagem, um pouquinho mais colorida, tá? Explicando sobre a pequena e a grande circulação que eu já comentei com vocês. E tudo isso, por que isso funciona? Né? Por que o nosso coração bate 70, 80 vezes por minuto? Porque ele tem um comando elétrico. Toda essa estrutura muscular, com válvulas que a gente viu, ela tem um sistema de condução, ela tem um sistema elétrico, certo? Então, aqui nessa parte mais alta do átrio direito, existe um grupo de células que a gente assim que tem automatismo. Ela tem capacidade de gerar um estímulo elétrico espontaneamente. E esse estímulo é que vai fazer o nosso coração contrair. Ele nasce aqui, ele vai viajar por uns fiozinhos elétricos, eu digo, e vai fazer o nosso átrio contrair. Vou adiante um pouquinho que fica melhor. Tá? Ele nasce aqui, ó, ele vai viajar pelos átrios, o átrio contraiu, e depois nós temos que usar este caminho aqui, ó, que é o nó átrio ventricular, para nós descermos para os ventrículos, chamado sistema de His. Vai um para a esquerda, que se divide em 2, e vem um para a direita aqui. Aí todas as fibras vão se dividir no que a gente chama rede de Purkinje,
certo? Que vai fazer todos os nossos ventrículos contraírem. Essa atividade elétrica é que nos dá o eletrocardiograma, tá? A onda P é quando os átrios contraem, o QRS é quando os ventrículos contraem, e a onda T é quando os ventrículos estão relaxados. As alterações de infarto, de isquemia, elas são vistas nessa região aqui, ó, do segmento ST e da onda T, tá? Que são alterações bem características. Certo, gente? Assim funciona o nosso coraçãozinho, tá? Os vasos sanguíneos formam uma rede de tubos que transportam sangue do coração em direção aos tecidos do corpo e de volta. Eles podem ser divididos no sistema arterial e no venoso. Geralmente, o vermelho é arterial e o azul é venoso, tá? O arterial, conjunto de vasos que parte do coração, eles vão se ramificando, vão dividindo e vão chegar até no mínimo que pode, que nós chamamos de capilares. É nesses capilares que vai ocorrer a troca do oxigênio e dos nutrientes. E o sistema venoso faz o caminho de volta, tá? Ele vai trazer o sangue de volta para o coração. Ele é sempre azulzinho porque ele já está pobre em oxigênio, ele está rico em gás carbônico. Os nossos vasos, normalmente, eles têm uma camada ou túnica íntima, que é interna, que nós chamamos de endotélio, que reveste todos os nossos vasos sanguíneos. Tem uma túnica média, que é formada por fibras musculares lisas, que geralmente tem elasticidade. E tem uma camada externa, que nós chamamos de adventícia, que basicamente é o tecido conjuntivo, tá? Seria essa imagem aqui, ó. As artérias normalmente têm essa camada bem mais forte e bem mais elástica e mais grossa, tá? E as veias têm ela mais fina, tá? Ó, a gente comparando, a artéria, ela tem pulso, ela é mais forte, ela tem a camada muscular mais desenvolvida. As veias, elas têm a camada muscular menos desenvolvida, tá? Mas tem 3 túnicas também. E aquele mínimo vasinho que vai ser o final da viagem é o capilar. O capilar, ele só tem uma camadinha, tá? E ele é todo furadinho, assim, ó, tá? Ele tem a capacidade de fazer a perfusão, que é a troca do oxigênio e dos nutrientes por essas cavidadezinhas que ele tem, tá? Aqui a gente comparando, ó, tá? Já comentei, as veias vão trazer o sangue de volta para o coração e as artérias vão levar o sangue do coração para todas as estruturas, tá? As artérias normalmente são mais fortes, tem essa camada mais potente. Comparando elas, a artéria tem essa camada média muito forte, a muscular maior, e a veia tem ela bem fininha, tá? A veia é mais molezinha. E o capilar é bem pequenininho, tá? Ó, comparando artérias e veias, a artéria tem pulso, é o que a gente pega, a veia não tem. A artéria é avermelhada, a veia é azulada. As artérias são mais profundas e as veias superficiais. A circulação, ela é centrífuga, do coração para a periferia. E a veia é o contrário, ela vem para o coração, é centrípeta. A artéria não tem válvulas, as veias têm. As paredes são grossas, as veias são finas. E o sangue da artéria é rico em oxigênio e o da veia é pobre em oxigênio, tá? As veias, normalmente, gente, ela tem essas válvulas aqui, ó, tá? Essas válvulas, elas vão funcionar da seguinte maneira. Quando ocorre o pulso de retorno do sangue, o sangue venoso, por exemplo, da perna, ele está vindo no sentido contrário à gravidade. Então, ele é mandado para cima, houve o pulso. Essas válvulas, elas vão se fechar para que o sangue não volte. Naquelas veias que estão doentes, que já estão varicosas, ele volta, tá? As veias varicosas, as válvulas não funcionam mais, certo? Então, há um retorno venoso, não há um retorno efetivo de sangue. A perna edemacia, essas veias, elas incham, elas ficam grandes, viu? A gente pode ter algumas inflamações, uma série de problemas, tá? Arteríolas capilares e vênulas. A arteríola é uma pequena artéria, tá? Ela está aqui, ó. E sua função é distribuir o sangue aos capilares. Gente, os capilares é o final de tudo, tá? Os capilares, eles estão em todos os nossos tecidos e eles estão no final, eles estão onde terminam as artérias, onde vai se deixar o oxigênio e o nutriente em todos os tecidos, certo? Aqui ocorre a troca e eles vão voltar aqui
ainda dentro do capilar, já com sangue venoso, e vai entrar numa vênula. Aqui a gente vem de artérias maiores que vem diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar aqui. E a vênula lá começa pequenininha, ela vai crescendo, 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 que ela vai trazer o caminho de volta. Tá certo, gente? Eles são microscópicos, tá? E conectam, então, arteríolas e vênulas. São os capilares, nos capilares que ocorrem as trocas gasosas. Nos pulmões, a hematose, e nos tecidos a gente chama de perfusão. Tá? E as vênulas, então, vão ser formadas pela união de vários capilares, elas vão coletar o sangue que já deixou seu nutriente e o oxigênio. Tá? Aqui é a mesma coisa, uma imagem um pouquinho maior, certo? São de muito pequeno calibre, são microscópicos, viu? E vão fazer essa troca do oxigênio e nutrientes, tá? Aqui uma imagem um pouquinho mais ilustrativa. Aqui a gente tem a arteríola e ó, aqui nós temos células aqui, tá? O sangue vai passar, vai deixar oxigênio e nutriente, e essas células elas estão mergulhadas aqui nesse fluido intersticial aqui muito importante, tá? Nós vamos ver um pouquinho adiante que nós chamamos de linfa e que vai ser drenado pelo sistema linfático, tá? Que é muito importante no retorno também da circulação. Hematose, nós chamamos a troca de gás carbônico, de oxigênio por gás carbônico nos alvéolos, tá? Nós estamos nos alvéolos pulmonares, mais adiante eu vou mostrar uma imagem mais legal para vocês, tá? Nós estamos aqui, ó, nós estamos aqui no alvéolo, nós temos aqui a presença do ar e temos aqui o sangue circulando, tá? O sangue chegando ainda como um sangue venoso, vai ocorrendo a troca, ó, as nossas hemácias vão captando oxigênio e vão deixando o gás carbônico. Ó, e já sai um sangue já rico em oxigênio para voltar para o coração e ser bombeado adiante, tá? No pulmão nós chamamos de hematose, tá? Uma imagem mais colorida, mais bonita, tá? Aqui nós temos alvéolos e sacos alveolares aqui. É o mesmo princípio. E a perfusão é o segundo movimento, é o que acontece nos tecidos, tá, gente? Que eu mostrei para vocês, ó. A imagem anterior, as arteríolas aqui, a vênula, tá? E aqui os capilares, tá? Aqui é que vai, ó, que para os tecidos vai passar o oxigênio, os nutrientes e vai pegando o gás carbônico e os resíduos, tá? Para voltar. Então, no pulmão, a hematose e nos tecidos nós chamamos de perfusão, tá? Algumas artérias do corpo humano, tá bem? Nós vamos falar de algumas principais, tá? Não vamos falar tudo porque é bastante coisa, mas o que nos interessa mais. Nas artérias, o sangue circula, então, centrifugamente em relação ao coração, sempre com uma pressão maior, tá? São tubos cilindroides e elásticos. A artéria aorta, gente, tá aqui, ó. É a saída do coração, pela válvula aórtica. Aqui é o início de tudo, tá? A artéria aorta é a nossa artéria mãe. Todas as outras artérias vão nascer dela, tá? Então ela leva sangue do ventrículo esquerdo para todo o nosso corpo. E aqui nós temos o tronco da pulmonar que sai do ventrículo direito, que vai levar o sangue para o ventrículo direito. A nossa aorta, ela sai do coração, nós temos uma chamada aorta ascendente, temos o arco aórtico, depois uma porção chamada aorta torácica e a aorta abdominal. E todas as artérias do nosso corpo vão sair dela. Aqui estaria o músculo diafragma, tá? Que está abaixo dos pulmões. As primeiras artérias que saem da aorta são as artérias do próprio coração, que nós chamamos de artéria coronária, tá? Nós temos uma coronária direita e temos uma coronária esquerda, que vai se dividir em duas, tá? Essas são as três grandes artérias e principais do coração, tá? A coronária esquerda, ela vai se dividir principalmente nessa interventricular anterior, que nós chamamos de descendente anterior, e na circunflexa, tá? Essa marginal vai ser mais um ramo da circunflexa. E a coronária direita, que é a nossa segunda artéria, ela vai se dividir mais adiante na interventricular e na marginal direita ou descendente posterior, tá? Aqui nós temos uma imagem, uma vista anterior do coração, ó. Nós teríamos a coronária esquerda, aqui nessa região, e aqui a chamada circunflexa. São as três principais, as três grandes artérias do coração. E aqui nós teríamos a coronária direita, tá? O seu ramo chamado de marginal direito aqui. A dor de angina é a dor clássica, a dor isquêmica do coração pelo problema circulatório, tá? O diagnóstico de angina, ele é clínico, basicamente. O paciente, ele nos conta como é a dor dele,
e a gente já sabe se essa dor é cardíaca ou não é, tá? A dor anginosa, ela geralmente ela é um desconforto, é um aperto, é uma ardência, é um mal-estar. É muito comum que ela se irradie para a região do pescoço. Por quê? Porque quando nós somos embriõezinhos pequenininhos, o coração ele está na região do pescoço. E ele vai descendo devagarinho à medida que a criança vai formando, até ele chegar no lugarzinho dele. E ele vai deixando as inervações no caminho. Então nós podemos ter dor cardíaca nas costas, na região cervical, podemos ter na região do estômago, se for uma área de irrigação da parede inferior do coração. São dores que surgem com esforço, melhoram com repouso. Então tem uma série de características que a pessoa conta e a gente sabe que essa dor é provavelmente, mais de 90%, uma dor realmente cardíaca. É muito comum a sua irradiação para o braço esquerdo, embora também possa acontecer para o braço direito. O braço esquerdo é mais comum, tá? E por que isso acontece, gente? Por causa da doença obstrutiva arterial, tá? Nós chamamos de aterosclerose. A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela formação de ateromas dentro dos vasos sanguíneos, tá? O lugar que esses ateromas vão se formar, gente, eles começam muito cedo na nossa vida. Geralmente, eles podem acontecer em alguns jovens, assim, viu? Um pouco depois da adolescência, os locais que o vaso vai adoecer já estão se definindo. E essa doença ela vai evoluindo ao longo dos anos. E quanto mais fatores de risco a pessoa tiver, mais chance tem dessa doença evoluir um pouco mais rápido, certo? E ela vai indo até que ela começa a provocar uma obstrução significativa na artéria. Quando ela atingir em torno de 70% de obstrução, ela vai começar a dar sinais, ela vai começar a nos avisar. Geralmente, abaixo de 70%, ela passa despercebida. E não tem muito o que fazer além de tratamento clínico. Quando atingir 70% ou mais, a gente pode intervir, tá? E a gente pode começar a pensar em fazer alguma coisa, em termos de intervenção. Os ateromas são placas compostas principalmente por gorduras, lipídios e tecido fibroso, que se formam na parede dos vasos. O volume dos ateromas aumenta progressivamente, ocasionando obstrução parcial ou total de algum ponto do vaso. Pode ser fatal quando afeta artérias do coração e do cérebro, tá? Aí é devastador. Tem fatores de risco que a gente não tem como mexer. A gente vai ficar mais velho, nas mulheres mais de 55 anos, nos homens mais de 45, certo? Hereditariedade, fatores genéticos são importantes. Está na família, a gente não tem como modificar, tá? E tem aqueles fatores de risco que a gente pode intervir, gente, tá? Então, hipertensão, diabetes, problema de colesterol triglicerídeo, falta de atividade física, questão de sobrepeso, obesidade, fumo, tabagismo, estresse e álcool, tá? Quanto mais fatores de risco a pessoa tiver, mais rápido essa doença vai evoluir. Então vejam só, por exemplo, se é um hipertenso ou diabético isolado, ele já aumenta 2 vezes o risco para aterosclerose. Se é hipertenso e diabético, ele vai aumentar 8 vezes o risco. E se ele tem hipertensão, diabetes e problema de colesterol triglicerídeo, ele aumenta 20 vezes o risco. Então, quanto mais fatores de risco a pessoa tem, mais rápido vai evoluir essa doença, tá? A tragédia é essa aqui, gente, tá? A gente tem uma placa e vai formar um trombo aqui dentro, tá? O trombo é o evento agudo. O trombo vai entupir totalmente o vaso, vai provocar o AVC ou vai provocar o infarto, tá? Esse é o evento agudo, é a formação de um trombo aqui, em cima de uma lesão que já existia, tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Eles vão nos mostrar uma figurinha que tem um pedacinho da coronária direita que está obstruindo aqui, ó, tá? Aí essa doença vai complicar, vai evoluir e vai obstruir a coronária aqui nesse ponto. O que vai acontecer? A obstrução da coronária leva ao evento do infarto agudo, que é a falta de sangue, a falta total de sangue em uma região do coração. Quanto mais alta for essa obstrução, maior a região acometida, certo? Uma descendente anterior, por exemplo, é uma tragédia, pega toda uma parede anterior, certo? A coronária direita pega um bom pedacinho também. E o que aconteceu, gente? Formou um trombo em cima de uma lesão que já existia, tá? Quanto tempo leva para acontecer esse fenômeno aqui? Ele leva em torno de 6, 7 horas, morre a célula cardíaca, não tem mais o que fazer. Então a gente tem que ser muito rápido, viu? A gente tem medicamentos que podem desmanchar esse trombo, tá?
Mas o tratamento ideal é um cateterismo cardíaco, tá? É o tratamento ideal, porque através da introdução do catéter, geralmente aqui pela artéria femoral, ou pode ser pelo braço, também pela radial, nós vamos entrar com um catéterzinho e vamos até o coração, tá? Onde nós vamos entrar nessa coronária que está obstruída, e como esse trombo é muito novinho, eu cutuco ele, ele desmancha, ele abre. E aí eu vou fazer a angioplastia do vaso, tá? Aqui está a artéria obstruída. Eu vou um pouquinho adiante aqui, ó. Eu vou entrar com o catéter, certo? Vou passar o vaso e vou usar esse balãozinho aqui, ó. Tá? Eu já desobstruí o vaso e eu vou abrir esse vaso. Eu vou tentar desmanchar essa lesão, vou esmagar essa lesão, certo? Ó, coloco, ele já abriu, eu coloco um catéterzinho, depois de aberto, aí eu já venho com o stent, tá? Eu já venho com a famosa molinha, que vai ser colocada aqui dentro. Aí eu tirei o trombo e eu abri o vaso. Isso é feito pelo cateterismo, isso é uma angioplastia primária. Esse é o tratamento ideal, tá, gente? Ó, aqui tinha a lesão, ó, ele entra fininho, ele vai ser expandido com balão e a molinha vai ficar, tá? Isso começou em 1977, certo? Ali se começou a fazer as angioplastias só com balãozinho, tá? Não existia stent. Só que em 6 meses, mais ou menos 40% dos pacientes estavam ocluindo de novo. Tinha muita reestenose. Cerca de 10 anos depois, surgiu os primeiros stents, os stents metálicos, que já melhorou. Ó. Em 6 meses caiu para 25%. Tá? Em 2001, aí veio uma revolução importante, que foi a chegada do stent farmacológico, que é o que se usa hoje. Tá? São stents que são revestidos com medicações imunossupressoras. A gente esmaga a lesão e a gente provoca uma reação aqui, ó, uma reaçãozinha inflamatória. A gente provocou uma lesãozinha para abrir aquela. Existiu uma tendência natural dessa lesão voltar. Hoje, quando essas células tentarem crescer, tentarem proliferar, as medicações imunossupressoras impedem, tá? Então, é o que se usa hoje. Não se usa mais o stent metálico antigo, ele está ultrapassado. Hoje, todos os stents são farmacológicos. Depois, em 2011, surgiu um stent chamado bioabsorvível. Esse é muito legal. A gente coloca ele dentro da coronária e ele, em questão de entre 1 e 2 meses, mais ou menos, ele absorve tudo. Ele é absorvido pela parede e desaparece, e o vaso fica aberto. Tá? Ele existe, mas ele é muito caro, certo? E esses aqui dão um resultado muito bom. Então, é o que é mais usado. Tá? O bioabsorvível em casos muito, muito específicos. Gente, aqui caiu para em torno de 5% mais ou menos de retorno das lesões de reestenose, e esse aqui tem 2%, tá? É uma maravilha. Então esse é o stent farmacológico, tá? Libera uma medicação antiproliferativa, evitando o crescimento de células e impedindo a rejeição, tá? Eu vou voltar um pouquinho só para comentar com vocês que existe um tratamento que se chama a cirurgia da ponte safena, tá? Que é uma alternativa importante, ela ainda é indicada hoje, tá? Mas felizmente os métodos de cateterismo evoluíram muito, muito, então a gente resolve muita coisa por cateterismo que é muito menos invasivo. Essa cirurgia que abre o peito, tá? A gente tem critérios para indicar a cirurgia, viu? Geralmente a gente vai usar, na maioria dos pacientes, vai usar uma artéria chamada mamária, tá? Que a gente pode colocar aqui na descendente anterior, que é uma ponte maravilhosa, porque a gente pega a artéria mamária e liga direto na artéria do coração. Essa ponte dura muito tempo. Ela é uma ponte de artéria para artéria. A tendência dela é uma durabilidade muito grande. As pontes de safena, elas são pedacinhos de veia que a gente tira da perna e coloca dentro de um sistema arterial. Como eu mostrei anteriormente para vocês, as veias são mais fraquinhas em relação às artérias. Então elas sofrem um pouco nesse sistema. Uma ponte bem cuidada, ela dura 9, 10 anos mais ou menos. Depois ela começa a se entregar, tá? Então é muito importante nesse meio tempo, o paciente que fez uma cirurgia cardíaca desse porte, que ele mude a vida dele, viu? Que ele passe a ter uma alimentação boa, que ele controle o peso, que ele faça atividade física. Para quê, gente? Para estimular o crescimento do que nós chamamos da circulação colateral, que são novas pequenas artériazinhas que vão começar a se desenvolver e vão crescer. Daqui a 9, 10 anos, quando essa ponte já não estiver boa, muito provavelmente eu vou estar suprindo essas regiões com uma nova circulação colateral. Isso é fundamental, viu? A pessoa tem que entender isso. Cirurgia cardíaca, eu fiz ponte, eu tenho que mudar minha vida para que eu tenha uma qualidade de vida boa, certo? E funciona bem, tá, gente?
Então, ainda é indicada hoje, assim, tem casos que são classicamente cirúrgicos, porque vão ser muito melhor que a angioplastia, tá? Aí são lesões muito proximais, quando tem as 3 grandes artérias comprometidas, esses casos classicamente são cirúrgicos. Aqui nós temos, vou mostrar para vocês, ó, aqui nós temos um entupimento super importante, ó, em 2 coronárias aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de cateterismo, ó. O contraste é injetado nas coronárias e onde tem entupimento dá toda essa falha de enchimento aqui, tá? Esse paciente, então, ele vai fazer um tratamento por angioplastia, que eu mostrei para vocês, e os vasos dele vão voltar a funcionar bem, ó. A angioplastia funciona muito bem, gente, ó, é fantástico, viu? Dá resultados muito bons, tá? Aqui a nossa artéria aorta ainda, gente, então, nós tínhamos visto a imagem anterior, tá? A parte ascendente, a curvatura da aorta, a parte descendente. Ela vai emitir, gente, aqui no seu arco, todos os vasos cerebrais, tá? Aqui desse tronco vai partir, vão se formar as artérias carótidas da direita, e daqui vão se formar as que vão para a esquerda, tá? Subclávias também. Então, toda a nossa parte superior do tronco e da cabeça vão ser irrigadas a partir dessa circulação. Aqui uma imagem que ela segue desenvolvendo um pouquinho mais, tá? São as mesmas artérias crescendo, se desenvolvendo. E aí vamos para as carótidas, tá? A carótida comum, e aqui atrás tem uma que são as vertebrais, que temos dos 2 lados também, tá? As carótidas, deixa eu voltar um pouquinho aqui. As carótidas comuns, elas vão se dividir numa carótida interna e numa externa, tá? A externa, ela não vai ter grandes implicações se ela tiver problema. As internas sempre vão ter, tá? A partir da comum e da interna, a gente pode ter problemas circulatórios muito importantes, viu? A externa, como ela tem uma região que ela irriga que já não tem tanta importância, a gente leva ela clinicamente, mas a interna é muito importante, ó, porque a interna, ela leva o sangue para o cérebro, viu? Interior da cabeça. E nós temos a imagem de uma carótida evoluindo, tá? E aqui ela já dividiu, aqui nós já temos uma carótida interna e temos a externa também. Isso acontece do lado direito e do lado esquerdo, tá? Dos membros superiores, aqui é rápido, certo? Nós temos a artéria axilar e depois nós temos aqui a artéria braquial ou humeral, tá? Em cima dessa prega do cotovelo aqui nessa braquial que a gente faz a medida da pressão arterial, tá? E depois ela vai se dividir e nós vamos ter, então, a artéria radial no punho, que é onde a gente vê o pulso arterial, tá? Normalmente a gente usa a radial e tem a ulnar aqui. A radial é onde a gente costuma pegar o pulso arterial, certo? Das artérias abdominais, gente, é super importante, tá? Nós vamos ter aqui o chamado tronco celíaco, e logo abaixo a gente tem a mesentérica superior, e mais abaixo um pouquinho a mesentérica inferior. Esse tronco celíaco, a partir dele vai irrigar todos os órgãos do abdômen, da nossa barriga, tá? Vão sair as artérias hepáticas, viu? A artéria esplênica que vai para o baço, as do estômago, que são as gástricas, tá? Tem superior e inferior. Aqui ela segue se desenvolvendo, evoluindo. E aqui já as artérias se dirigindo para cada um dos seus órgãos, tá? Para o fígado, viu? Aqui a chamada gástrico-duodenal, gástrica superior, a esplênica que vai para o baço, tá? Aqui eu vou passar um pouquinho rápido, porque é muito detalhe, assim, mas só para a gente ter uma ideia que a partir da aorta vão sair todas as artérias. E logo abaixo do tronco celíaco, eu mostrei para vocês, tem a mesentérica superior, gente, que é muito importante, ó. Irrigação de quase todo o nosso intestino, tá? É muito importante. Junto a mesentérica superior em grande parte e um pouquinho a mesentérica inferior, numa porção um pouquinho menor, tá? Irrigam todo o nosso abdômen. Das pernas, gente, aqui é rápido também, nós temos o finzinho da nossa aorta se dividindo nas ilíacas, que vai dividir numa ilíaca interna e numa externa de cada lado, tá? Aqui tem uma imagem melhor da divisão. Para a perna, nós temos, então, descemos pela artéria femoral, vamos chegar na tibial, certo? E aqui a divisão que vai até o pé, tá? Aí temos a poplítea, depois a tibial posterior, a tibial anterior na frente, fibular e as plantares. Essa é toda a nossa irrigação da nossa perna, tá? De artérias era isso, eu botei as mais importantes para a gente ver e ter uma ideia, tá?
As veias são vasos semelhantes às artérias, mas com paredes relativamente delgadas, né? Túnica média e íntima. A túnica íntima pode dobrar-se, então, para formar as válvulazinhas que a gente viu, tá? Que só as veias têm. Nas veias, o sangue circula centripetamente, ele vai da periferia para o coração, né? E elas têm baixa pressão. E podem, muitas vezes, até colabar com facilidade, certo? Aqui eu tinha comentado com vocês, ó, que a gente tem umas veias varicosas, certo? Isso quer dizer que aquelas válvulas não estão funcionando mais. A válvula normal impede o retorno do sangue e da veia varicosa ela não funciona mais, tá? Aqui só uma imagem também. Aqui uma veia varicosa, permitindo o retorno do sangue, e aqui uma que está bem, ele não retorna. Eu vou comentar algumas principais veias com vocês, tá? Não são muitas, mas aqui é importante, a gente viu a veia cava inferior, tá? Que traz o sangue dos membros inferiores do abdômen até o átrio direito. E a cava superior, que traz o sangue da cabeça, pescoço, tórax, membros superiores, também para o átrio direito. Essas duas vão trazer aquele sangue que já foi, que já deixou oxigênio e está rico em gás carbônico, tá? Às vezes o sistema porta aí é do abdômen, elas vão drenar todo o sangue de volta das vísceras, certo? Nós chamamos de sistema porta, tá? Tem aqui a do fígado, mesentérica superior, todas, para toda artéria tem uma veia para trazer de volta, tá? Aqui elas vão fazer o caminho de volta, ó, trazendo o sangue que já deixou os nutrientes, certo? E nos membros inferiores acontece a mesma coisa. Para aquelas artérias que eu descrevi, existem veias também, tá? E muito famosas aqui na perna são as safenas, né? A safena magna na parte interna da perna, que é que a gente usa nas pontes, né? E externamente existe a chamada safena parva, tá? Por fim, gente, as veias do tronco pulmonar, tá? Que é a saída de sangue do ventrículo direito para o pulmão. É aquele que eu comentei com vocês, que é uma porção de artéria que carrega um sangue que não foi ainda oxigenado, tá? Que vai ser oxigenado no pulmão. E temos as veias pulmonares que vão fazer o caminho contrário. Elas vão sair do pulmão e vão levar o sangue arterial, o sangue já oxigenado, para o átrio esquerdo. Tá, tá bem, gente? Coração, artérias e veias, tá? E capilares. Hematose, a captação do oxigênio no pulmão, e perfusão é quando a circulação leva o oxigênio e os nutrientes para os tecidos, tá bem? Basicamente isso. O sistema linfático, gente, ele está junto com o nosso sistema circulatório, tá? Vocês estão vendo vasos aqui no corpo inteiro, tá? O que é isso verde aqui, tá? Rede complexa de órgãos linfóides, linfonodos, ductos, tecidos linfáticos, capilares e vasos que transportam o líquido linfático, que nós chamamos de linfa, dos tecidos para o sistema circulatório. Essa linfa, gente, é o líquido que está no interstício, certo? Ele está entre as células, ele está em todos os nossos tecidos, ele está no nosso subcutâneo. Esse líquidozinho ele está presente e ele vai ser drenado também pelos vasos linfáticos, certo? De todo o nosso corpo, de todas as estruturas. E normalmente eles vão drenar aqui, ó, tá? No chamado ducto linfático. Eles vão devolver o sangue, vão devolver a linfa para o sangue, tá? Aqui uma imagem, os órgãos eu já citei para vocês, tá? O sistema linfático, então, é uma parte importante do sistema imunológico, proporcionando defesa contra infecções e outras doenças, transportando a linfa, um líquido claro, rico em linfócitos, glóbulos brancos, por todo o nosso organismo. Sistema imunológico, tá? A função de drenar o excesso de líquido intersticial, onde as células ficam mergulhadas, e de onde retiram seus nutrientes e eliminam substâncias residuais do seu metabolismo, a fim de devolvê-lo ao sangue, mantendo o equilíbrio dos líquidos no organismo. Tá? O sistema linfático é muito importante. Vocês já viram aqueles edemas crônicos? Vocês já viram aquelas pessoas que têm umas pernas de elefante, assim, né? A gente vê, aquelas pernas são grossas, assim, e elas, às vezes a pessoa bota a perna para cima, tal, ela dá uma desinchada melhor, mas botou para baixo, dá uma hora e meia, já está assim, ó. Isso, além de doença do sistema venoso, é principalmente doença do sistema linfático. É o sistema linfático que já adoeceu e ele já não consegue mais tirar essa linfa. Então ela fica depositada em grande quantidade. Viu? Isso aqui é muito difícil assim, a gente melhorar esse tipo de edema. Viu?
Isso aqui são vasos que já adoeceram, que já se alteraram. Entendeu? Então, isso pode acontecer se a gente permitir que um edema fique crônico. A perna começa a inchar, a gente não cuida. Daqui a pouco ela não desincha mais. Né? Por quê? Porque ela já alterou o sistema linfático. Tá? Na África, existem parasitoses que vão direto para os vasos linfáticos, certo? E provocam já em pessoas jovens esse tipo de linfedema que a gente chama, então. Tá? E esse líquido é o líquido que é drenado quando se faz drenagem linfática. Tá? Tem mulheres que têm um pouco de retenção de líquido, é normal. A drenagem linfática melhora muito, assim, em pós-operatórios, a drenagem linfática é importante. É esse líquido que a gente vai trazer de volta para a circulação. Tá? Tá bem, gente? Sistema cardiocirculatório está visto, tá? Falta pouquinho. Sistema respiratório, pulmão e coração são dois órgãos intimamente ligados, trabalham juntos. Os problemas de um refletem diretamente no outro. Tá? O sistema respiratório garante a captação do oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico. Entre as funções importantíssimas está o olfato, certo? Ele também está relacionado com a fala, devido à presença das pregas vocais num dos órgãos do sistema. Nós vamos ver agora na frente aqui. Tá? Ele é constituído pelas vias aéreas, que são fossas nasais, a faringe, laringe e a traqueia. E depois os pulmões, onde nós temos os brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Essa é a constituição do sistema respiratório. Temos então o trato respiratório superior, que vai ter a cavidade nasal, a faringe até a laringe. E a partir da traqueia, dos brônquios e alvéolos pulmonares e bronquíolos, nós chamamos de trato respiratório inferior. Muitas vezes é assim, é uma infecção respiratória do trato superior. É uma sinusite, pegou um pouquinho a região da garganta aqui, não se estabeleceu para cá. Tá? Infecções aqui são ruins, quando elas pegam o trato respiratório inferior, sempre são um pouquinho mais complicadas. Tá? Muito bem. A divisão do sistema respiratório. Nós temos então a parte condutora, que são as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. E a parte realmente respiratória, é o final da árvore respiratória. É quando esses bronquíolos terminais vão se transformar assim, na continuidade nos bronquíolos respiratórios, nos ductos alveolares e nos alvéolos, que é onde ocorre a troca dos gases. Tá? A fossa nasal, nós temos então uma parte grande que nós chamamos de vestíbulo, tá? Ela é dilatada e é que tem comunicação com o meio externo, certo? Temos a parte respiratória, que é essa parte grande, e temos a área olfatória, tá? Que está aqui nessa parte verdinha, aqui na parte superior. É onde estão aqui os receptores do olfato aqui, tá? Que são quimiorreceptores. Essa é a nossa cavidade, a fossa nasal. Na sequência tem a faringe, que é dividida em 3 porções. É um órgão músculo membranoso, comum ao sistema digestivo, digestório, que é a orofaringe. O respiratório, que é a nasofaringe, certo? E parte oral e a parte laríngea. Isso, é a parte nasal, oral e laríngea, tá? Da nossa faringe. Importantíssima, então, no fenômeno da deglutição, certo, gente? Por exemplo, muitas vezes a gente está mastigando um alimento e a gente continua respirando, tá? Por quê? Porque a nossa via aérea aqui ela está aberta, tá? O ar está entrando. Mas à medida que eu mastiguei e que eu vou deglutir o alimento, o que que acontece? A língua vai bloquear a cavidade oral, certo? O palato mole, ele vai fechar a cavidade nasal, e aqui a nossa epiglote, ela vai bloquear a entrada da traqueia aqui, e vai abrir para o esôfago, e o alimento então vai descer por aqui. Tá? Então aqui nós temos a faringe e a laringe e a epiglote envolvidas nesse fenômeno. Isso a gente viu a semana passada nesse slide que eu trouxe para vocês. Ó, tá? Aqui nós temos a epiglote, ó, ela geralmente está aberta para a gente respirar, mas no momento que a gente deglutir, ela automaticamente fecha a via aérea e o alimento vai para o esôfago. A laringe a gente viu um pouquinho a semana passada, é um tubo de cerca de 5 centímetros de comprimento, forma irregular, faz a conexão entre a faringe e a traqueia.
Tem a epiglote, que é o prolongamento que se estende em direção à faringe e evita que o alimento adentre o sistema respiratório. E tem as pregas vocais, gente, que são responsáveis pela formação do som, tá? Ó, da nossa voz, que é muito importante. Viu? As pregas vocais produzem um som e reverbera aqui na cavidade nasal, tá? A traqueia é um tubo formado por cartilagem e hialinas em forma de C, que vem logo depois na continuidade da laringe. E vai se ramificar, dando origem aos brônquios, certo? Os brônquios, então, são ramificações da traqueia que penetram um em cada pulmão. Os brônquios principais ramificam-se em 3 no pulmão direito e 2 no esquerdo. Depois ele vai diminuindo. Tem terciários segmentares que se ramificam até originar os bronquíolos. Eles vão afinando, vão ficando cada vez mais fininhos. Os bronquíolos já são fininhos, ó, são ramificações dos brônquios com diâmetro de mais ou menos 1 milímetro. Ramificam-se em bronquíolos terminais e posteriormente nos respiratórios, onde entra realmente a parte respiratória. Esses marcam a transição para a parte respiratória e abre-se no que chamamos o ducto alveolar. E os alvéolos pulmonares, gente, é onde realmente vai ocorrer, então, a oxigenação, tá, do sangue. No final dos ductos alveolares, a parte final da árvore brônquica, pequenas bolsas com parede epitelial fina, onde vão ocorrer as trocas gasosas. Então, eles são organizados em grupos que a gente chama de sacos alveolares, tá? Esses são os nossos alvéolos pulmonares. Ali ocorre, gente, então, a hematose, que eu tinha mostrado anteriormente no desenho, aqui está um pouquinho mais dinâmico, tá? Nós temos o alvéolo aqui que recebe o ar, certo? E aqui vai passando o sangue, as hemácias vão passando aqui nos capilares, ó, certo? Está nesse sentido, ó. Elas vão deixando o gás carbônico e vão captando o oxigênio, tá bem? Essa é a hematose que acontece a nível, então, dos alvéolos, tá? Os pulmões são órgãos esponjosos, então, tá? Em formato de cone. A maior parte do parênquima formado por alvéolos. Nós temos cerca de 300 milhões de alvéolos. E cada pulmão é revestido por uma membrana que nós chamamos de pleura, tá? Dos dois lados tem. Como é que ocorre o controle da respiração, gente? Ele está lá no sistema nervoso central, numa área chamada bulbo, que sempre vai garantir o controle da nossa respiração. E como é que ele controla isso? Ele controla através do pH dos tecidos, tá? Eles que vão controlar o ritmo respiratório. Então, por exemplo, ó, se ocorre um aumento de gás carbônico no sangue e nesse líquido cerebroespinhal, vai ocorrer uma queda do pH, porque está formando mais ácido carbônico. Isso vai provocar uma resposta do cérebro para os músculos respiratórios, da parede torácica, o diafragma, mandando que eles aumentem a frequência respiratória e que se expandam mais, para que a gente tire esse gás carbônico do organismo e capte mais oxigênio. Esse controle vem do nosso cérebro, tá? Controle da respiração. Os movimentos respiratórios, a inspiração e a entrada de ar no sistema respiratório, certo? Ocorre a contração do diafragma e músculos intercostais, levando à expansão da caixa torácica e diminuição da pressão no interior. E a expiração, que é a saída de ar do sistema respiratório. Músculos torácicos e diafragma relaxam, levando à redução da caixa torácica e aumento da pressão. Tá? Isso aqui é uma imagem de um pulmão sadio. Esse aqui é o pulmão do fumante, tá? E é isso aí mesmo, tá? Fica sujo assim, ó, fica muito feio. No Brasil, estima-se que 443 pessoas morrem por dia por causa do fumo. Por ano, são 161.853 mortes anuais. Tabagismo é o terceiro fator de risco para anos de vida perdidos, ajustados por incapacidade. No mundo, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas anualmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Esse dado ele era de 2023, em 2024 ele está igual, tá? Continua a mesma coisa. Um lembrete, que aquele que não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença, sem dúvida alguma, né? Vai ser obrigado. Então, é uma opção nossa. Nesse belíssimo livro, traduzido por uma pessoa muito querida, que está na minha frente aqui, querida Janice, nós temos na parte final, no último capítulo dele, ele tem magnetismo, algo assim, como uma
uma forma de desenvolvimento pessoal. Tá? É isso. Então, ali, Dupotet vai nos ensinar algumas técnicas de recarga de energia. Tá? A gente tem lá no início do livro, a gente tem aquelas recargas grandes dos plecos, que ele orienta que se faça uma vez por ano. Tal. Essa aqui é mais rápida, é para momento assim mais que a gente precisa mais. Eu acho que a gente deveria fazer diariamente, porque esse resultado é fantástico. Eu acho que todo magnetizador tem que ler esse livro. Tem que ter esse livro. Eu acho até que tem que ter, gente, porque assim, ó, eu li esse livro há muitos anos atrás e eu tive um grande ensinamento com ele. Mas cada vez que a gente vai ficando mais experiente, a gente aproveita mais esse livro aqui. Tá? Ele é mais rico para nós. E o que a gente vê, à medida que a gente vai ficando mais, vive mais o magnetismo, a gente vê como o Dupotet colocou a vida dele nesse livro aqui. Ele colocou muito ensinamento aqui. Gente, é só vivendo o magnetismo, trabalhando no magnetismo, para a gente sentir o que tem de informação e o que tem de ensinamento nesse livro aqui sobre o magnetismo, viu? Então é um livro assim que a gente tem que ler e às vezes a gente volta assim para reler alguma parte que a gente precisa e a quantidade de informações, a riqueza de ensinamento é muito grande, tá? Na parte final, então, ele vai nos ensinar um exercício de recarga, tá, das energias, para a gente fazer um pouquinho mais rápido, tá? O ritmo respiratório completo. Inspiração, retenção do ar, pulmões cheios, a expiração e a retenção dos pulmões vazios. Então, segundo a duração de cada uma dessas fases, o fluxo do fluido magnético e do oxigênio que penetra no organismo, ele será equilibrado ou ele vai nos recarregar, tá? Um fluxo equilibrado é quando a conservação dos pulmões cheios e a conservação dos pulmões vazios são de igual duração. E um ciclo de recarga é quando o tempo de retenção dos pulmões cheios é superior ao tempo de retenção dos pulmões vazios. Então ele nos dá uma dica direta ali, muito legal, tá? Comece assim. Primeiro, ele sugere, vá para um lugar bem legal, vá para um lugar que tenha árvore, que tenha natureza. E ele diz assim, as árvores não estão ali só para nos trazer o oxigênio, elas são catalisadores da energia cósmica, do fluido magnético, tá? Universal. Então, próximo, de preferência próximo, que a gente inspire pelo nariz sempre, durante 3 a 4 segundos. E aí tu vai reter o pulmão cheio. Por 3 a 4 segundos, se tu quiser uma respiração equilibrada. E um pouquinho mais longo, 6 a 7 segundos, se quiser recarregar as energias. Vai segurar um pouquinho mais, tá? E para soltar, se era reequilíbrio, 6 segundos, lentamente. Se for recarga, um pouquinho mais rápido, cerca de 3 segundos. E aí tu segura 3 segundos, ele vazio, tá? Então ele ensina. Não pode forçar. Adapta para o teu tempo, para a tua condição. E com o tempo, à medida que vai melhorando, tu pode ir aumentando. 1 segundo, 2 segundos. Tem que trabalhar, tem que ser consciente, mas também tem que ser confortável. Não pode fazer uma coisa que não te deixe bem, tá? Então ele diz, ó, poderá aumentar consideravelmente a eficácia do método respiratório se visualizar mentalmente o caminho do ar carregado de oxigênio, também do fluido magnético, certo? Então é um trabalho importante assim de concentração, viu? De foco na respiração. E funciona, gente. Funciona sem dúvida alguma, tá? É muito legal. Ele aconselha que a gente tente fazer todos os dias, viu? Se precisar. Feito, amigos, tá bom? Sistema circulatório, tá bom? E respiratório, tá? Está feito, Ana. Bem, Paulo, valeu, obrigada. Tá bom? Perguntas, pessoal, podem colocar aí no chat ou então, né, fazer diretamente. Tem uma pergunta aqui, Paulo, da Dalva, se eu não me engano. Sim, da Dalva. Que ela pergunta aonde se forma a febre. A febre? A febre é. Tá. A febre, assim, ó.
A febre é uma resposta do nosso sistema imunológico a algum agente agressor no nosso organismo, tá? Aí, geralmente, processos inflamatórios, infecciosos ou inflamatórios podem provocar febre. A febre, na verdade, ela é uma resposta de defesa. Esse aumento da temperatura vai surgir em decorrência que o nosso sistema imunológico ele está trabalhando muito ativamente na defesa. Ele está atacando um agente agressor, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, entende? A febre, na verdade, ela é uma resposta. E ela vai surgir em decorrência de uma infecção, viu? De uma inflamação, tá? É sempre uma resposta a algum agente agressor, tá? Uhum. Ah, achei interessante também a gente comentar um pouco mais, né, Paulo, assim, a importância da gente ver esses órgãos e essa questão, né, da circulação do sangue e os que são mais vascularizados, porque isso vai ter uma implicação direta quando a gente tiver que escolher técnicas para lidar com eles, né? Sem dúvida Então alguma. é Isso. muito importante o pessoal já ir prestando atenção nisso, né? Porque há Aham. técnicas que a gente não pode usar em locais que têm é, Vamos dizer, um risco de sangramento, por exemplo. um risco de sangramento, É, né? Onde por pode exemplo, estar muito. a gente tem um determinado tumor e ele está numa localização que existe risco de sangramento, por exemplo. Ele está próximo de uma artéria maior, aí a gente tem que ter o cuidado de não ser tão ativante assim sobre essa área, de trabalhar com mais cuidado, né? Isso sempre vai Sim, existir. sim. A gente pode muitas vezes ativar e provocar até um sangramento maior pelo uso do magnetismo, né? Então é muito importante conhecer a anatomia um pouco dos vasos, né? E dessa questão dos vasos também a questão do trombo, né, Paulo? Que é uma procura bastante razoável de pessoas com problemas de trombose, né? E o cuidado que se tem que ter para não deslocar essa situação lançar na corrente sanguínea um trombo, né? Exatamente, é. E Por magnetizar de uma exemplo, uma maneira muito pessoa que teve intensa uma ali. trombose venosa na perna, por exemplo, o que aconteceu? Ela formou um trombo numa veia da perna, né? E o trombo está ali. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar com anticoagulante para essa pessoa, certo? E, e fazer bastante repouso, porque o anticoagulante ele tem grande chance, ele vai trabalhar para desfazer esse trombo, porque geralmente é um trombo novo. E um trombo que é novo é mais fácil desmanchar. Um trombo muito antigo, vamos dizer, um trombo mais velho, ele já está muito organizado, é mais difícil desmanchar. Mas o trombo de um evento agudo, como uma trombose venosa, dor na perna, é um trombo bem novo. Mas existe o risco desse trombo deslocar da perna e terminar no pulmão, provocando uma embolia pulmonar. Entende? É um grande risco. Então, a anticoagulação ela deve se iniciar imediatamente, assim, viu? E uma vez que a gente avaliou o paciente, manter ele internado por 12, 24, 36 horas, a gente vê que nada aconteceu, que ele está respondendo bem ao tratamento, aí a gente pode liberar ele para casa com anticoagulante, tá? Sim. Mas o E trombo nós, sempre é né? É, extremamente preocupante, viu? A gente teve a Covid agora recentemente, viu? A gente ainda tem casos, as coisas estão um pouco mais calmas, mas ainda existe. E Covid é uma doença altamente trombogênica. Naquela reação inflamatória aguda, violenta que ela provocava no início, ela provocava uma formação de trombos muito grande. É o que provocava as lesões pulmonares no início e trazia falta de ar nos pacientes. Depois, com o tempo, a gente começou a entender melhor o que acontecia e tratar de uma forma mais adequada também, né? Hoje as coisas estão melhores, o pessoal está mais vacinado, a gente tem mais imunidade, então a gente, felizmente, não tem mais aqueles casos terríveis. Mas hoje a gente pega pacientes assim que surge uma trombose do nada, a gente tem que pensar se essa pessoa não teve um Covid recentemente, se alguma coisa não aconteceu, a gente tem que considerar as possibilidades, né? E durante a fase ruim da doença, a gente via assim, ó, infartos, AVCs, por formação de coágulos, diretamente relacionado com Covid. A gente viu muita gente jovem infartando por formação de coágulos dentro das coronárias, né? Hoje, felizmente, está tudo mais calmo, viu? Mais tranquilo. sim, aí fica para nós aí, magnetizadores, a dica, né? A gente não vai medicar ninguém, mas de sempre repetir para recordar a pessoa, né, da importância do repouso e o nosso cuidado
Fundamental, claro. Quando for atuar sobre esse tipo de situação, né? De ter uma veia como as que tu mostrou ali, né? A Uhum, gente ter muito cuidado nessa magnetização aí, de não ser algo claro, muito, muito brusco que possa exatamente. colocar algo desse tipo na corrente sanguínea, né? Sim, nós podemos acelerar um processo que estava calmo e a gente acaba soltando lá um trombo, alguma É, coisa assim, e piorando, né? é, Tem que ser bem precisa-se cuidadoso ter, nisso. precisa-se ter cuidado nisso. Ah, tem uma outra pergunta aqui, se quem tem marca-passo pode ser magnetizado? Pode, não tem problema. A princípio não tem problema. Os marcapassos hoje eles são bem protegidos, viu? E antigamente a gente tinha medo assim de chegar perto de micro-ondas, de usar o celular, de passar na porta do banco. Isso hoje não tem mais problema, tá? Inclusive porta de banco o pessoal continua abrindo, mas é por uma questão antiga. Mas os marcapassos são muito bem isolados, viu? Nada vai acontecer, o nosso magnetismo não vai jamais assim alterar a função do marcapasso. São frequências muito diferentes, viu? Não tem problema nenhum. Pode trabalhar tranquilo, tranquilo, tá? Não tem problema nenhum, viu? Tem outra pergunta aqui, a pergunta da Nora. Boa noite. Qual o cuidado que devemos ter como magnetizadores com o paciente que tem arritmia e tomam anticoagulantes? Foi que a gente comentou aqui antes, tá? Essas arritmias, por exemplo, deve estar falando de uma fibrilação atrial, que é a arritmia que a gente tem que usar o anticoagulante, tá? A princípio, para trabalhar sobre, vamos dizer assim, trabalhar sobre o coração, eu acho que a gente tem que trabalhar numa área mais calmante sempre, tá? Não numa área ativante, viu? A gente sempre trabalha para manter essas arritmias mais controladas, com a frequência mais baixa. Então, acho que se formos trabalhar na área cardíaca, sempre trabalhar uma área mais calmante, certo? Com relação a usar o anticoagulante é uma proteção, não tem problema nenhum, viu? Tá? Mas eu acho que se a gente ativar um coração que tem uma arritmia, provavelmente nós vamos, a tendência é nós dar uma acelerada nessa arritmia aí, viu? Dar uma ativada nele. Trabalharia tranquilamente a área calmante dele, tá? Ah, Hein? ainda aí, Vale. Se as pontes de safena estiverem boas, está tudo funcionando bem, não tem problema. Se as pontes de safena já não estão bem, o paciente pode estar isquêmico. Aí a gente não vai trabalhar também a área ativante, entende? Nós vamos ativar um coração que pode estar com problema circulatório. Mas se o paciente está muito bem, assim, tranquilo, não tem problema nenhum. Tu entende? As pontes estão bem, a circulação está funcionando bem. Não tem problema nenhum. E quando há uma rejeição, e quando há uma rejeição de alguma dessas pontes safenas que foram feitas? Tá. Chama de rejeição. É assim, o que pode acontecer? A ponte, ela não rejeita. O que pode acontecer é ela parar de funcionar. Tá? Que é muito ruim. O que acontece? Muitas vezes o paciente faz uma cirurgia cardíaca, ele nos primeiros dias a ponte fecha. Entende? Ela para de funcionar, ela trombosa por um mau funcionamento. Rejeitar mesmo não acontece. Isso não é uma rejeição, então? Não, isso não é uma rejeição. Viu? Isso é uma reação. Houve uma reação. Aí tem várias, pode ser até questões técnicas, tá? Sim. Uma ponte tem que ter muito fluxo de sangue. Entende? Então tem a questão da posição que tu vai colocar. Muitas vezes o cirurgião eles fazem com muito cuidado, mas sempre eles têm esse cuidado de colocar em áreas para garantir que o fluxo vai ser muito bom de sangue. Se o fluxo não for bom na ponte, a chance dela trombosar é muito grande. E aí a gente perde a ponte muito precocemente. Todo vaso sanguíneo tem que ter fluxo sempre, viu? Bastante fluxo de sangue. Rejeitar mesmo não acontece. O que pode acontecer é ela fechar, ela trombosar. Certo? Certo. Tá? Aí perde, a gente já viu pessoas que perderam ponte em poucos dias, assim. Viu? É uma pena, mas não é comum, mas acontece. Mas não é o comum. O comum é que fique bem, viu? Que funcione bem. E, Tá? e pode-se fazer outro procedimento? Pode. Aí, geralmente, se o paciente já fez cirurgia e deu um problema numa ponte, ele vai fazer um novo cateterismo e ele pode ser tratado pelo cateterismo, pela angioplastia. Tá? É possível operar um coração por ponte de safena 2 vezes? É muito incomum, mas eu tinha um paciente que operou 2 vezes, e foram pontes. Cirurgias de válvula, a gente pode operar
mais vezes. Quando a gente troca uma válvula do coração, a gente pode colocar uma prótese chamada metálica, que pode durar uma vida inteira. Mas o paciente vai ter que tomar anticoagulante bem direitinho a vida inteira. Tá? E essa pode durar muito tempo. Ou a gente pode colocar uma prótese biológica, que dura em média 10 anos. Então, quando o paciente é jovem, a gente tenta botar uma prótese metálica, para durar muito tempo. E o paciente jovem se cuida bem, ele vai tomar um anticoagulante e não vai ter grande problema. Uma prótese biológica, ela vai durar uns 10 anos. Então, geralmente são pacientes mais velhos que vão usar. Se ela durar 10 anos, ele vai ter que trocar lá na frente. Então, eu tenho um paciente que já fez 3. Já tocou 3 vezes a prótese. E essa terceira já avisaram, é a última, não dá mais. Tu entende? Uhum. Se for válvula, opera mais vezes. O que temos de bom hoje é que nós temos válvulas por cateterismo. Tá? São procedimentos mais recentes, mas estão dando resultados muito legais. Então, tu não precisa abrir de novo. Porque quando tu abre um paciente e faz uma cirurgia cardíaca, tu vai fechar e aquilo tudo vai fibrosar, tu entende? Quando tu abrir uma segunda vez, a chance de dar complicação, de dar sangramento é enorme. Numa terceira vez nem se fala, então, entende? Hoje, por cateterismo, os métodos estão evoluindo para a válvula aórtica, para a válvula mitral. Então, a gente já não tem aquela necessidade de fazer uma cirurgia enorme, de novo, abrir o peito do paciente. Entende? Aí, nesse caso, o magnetismo, ele é bem aceito? Ou assim? Claro, bem aplicado, o magnetismo sempre vai ser bem aceito. Viu? Uhum. Se o paciente, por exemplo, assim, ó, se o paciente fechou as pontes, tá? Vamos dizer, o fulano ele perdeu as pontes. Claro, a gente vai pensar o que podemos fazer. Mas aquele coração está isquêmico. Entende? Se ele perdeu a ponte, ele não está bem irrigado. Então, eu vou trabalhar em áreas ativantes, trabalhar intensamente, eu vou ser muito tranquilo. Eu vou trabalhar numa área calmante com muito cuidado e vou harmonizar muito bem esse paciente para que as coisas fiquem bem. Entendeu? Vou preservar, vou com muito cuidado naquela área. Tá? Bom, obrigada. Magnetismo sempre bem aplicado é sempre bom, viu? Sempre vai ajudar, viu? Ele sempre vai ser benéfico. Tá? Tá bom, obrigada. Tem mais 2 perguntas aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta aí, Paulo. Oi? Tem mais perguntas do pessoal aí? Tem uma pergunta da Noeli aqui. Tá, então responde aí. Depois Ah. tenho 2 aqui. Calma, Luísa, não pode, tu não pode. Não. Não pode forçar as pernas. Tá. Não ia perder. É por aqui, né? É? Tá. Então, essas glândulas que a gente tem, é do sistema linfático. É. Elas é que ficam mais inchadas quando estão protegendo. Isso. Quase sempre quando os médicos tocam aqui, Isso. pode ter alguma infecção. Uma íngua, né? É. Uma íngua. O que é uma íngua? É um gânglio linfático que inchou. Por que ele inchou? Porque ele está trabalhando. Ele está diante de um processo inflamatório, infeccioso, pode ser, por exemplo, uma garganta muito inflamada. O que vai acontecer com os teus gânglios? Eles vão crescer. Por quê? Porque eles estão trabalhando para fazer a defesa. Quem tem infecções respiratórias, por exemplo, infecções de garganta, assim, de repetição, muitas vezes tu vai tocar e a pessoa já tem os gânglios que ficaram aumentados. Eles reagiram tantas vezes que eles acabam ficando maiores mesmo. Tu toca e sente, assim, viu? Já Agora, quando é agudo, tu toca, ele vai estar doloroso, assim, a pessoa vai sentir dor, viu? Mas eles estão trabalhando para fazer a defesa. E íngua pode ter em qualquer lugar. A gente vê muito aqui na região cervical, mas pode ter aqui, pode ter em vários locais. Os gânglios estão em todo o corpo, viu? Ele está trabalhando para fazer a defesa. Sim. Tá? Sim, tá ótimo. Eu ia dizer também que a respiração profunda, essa respiração que o Dipotê nos ensina, ela é formidável para o passista não sentir cansaço. Claro, durante o exercício, né? Que se tu dobra, se tu tem essa, já consegue fazer automaticamente essa respiração. Tu pode fazer essa respiração em várias situações, muitas vezes. Às vezes tu tá num local, aí tu tem condições, tu pode fazer uma recarga com calma, tu vai te sentir melhor. Se tu tá muito cansado, tá esgotado, menos cansado, recarrega, né? E vamos de novo. Bom. Ela tem que fazer parte da nosso dia a dia. Do nosso dia a dia, a gente começar a usar essa recarga. Claro. Importante. 2 perguntas, Ana. 2 perguntas aqui. A primeira é uma pergunta da Gisele. Qual o cuidado que temos que ter para tratar uma carótida com obstrução no magnetismo? Como devemos proceder?
Tá bem? Eu acho que aquilo que a gente falou, tá? As obstruções de carótida, como todos os vasos, elas vão ser... nós temos lesões leves, tá? Que vão até 30% a 40%. Temos lesões moderadas, que ficam entre 40% e 70%, e acima de 70% são lesões severas, tá? A princípio, as lesões acima de 70%, se possível, a gente sempre vai buscar uma outra forma de tratamento, tá? Para garantir a circulação, que pode ser cirurgia, pode ser a colocação de um stent também, viu? E, a princípio, gente, olha, uma técnica que vai facilitar a circulação do sangue, mas não vejo assim grandes. Acho que se tem uma lesão severa, tem que trabalhar, não pode trabalhar uma área ativante, assim, viu? Mas menos que isso, a princípio o fluxo sanguíneo vai bem. A gente vai trabalhar para melhorar o sistema circulatório no geral, viu? Vai trabalhar bastante o laríngeo, que está diretamente relacionado, e estabilizar o cardíaco, viu? Acho que a estabilização desses dois centros de força aí, tá? Estão relacionados com a região cervical e com a parte circulatória também. Acho que é isso, Ana. Com muito cuidado e com muita experiência, se poderia pensar numa indução de fazer circular o fluido magnético, liberando, assim, tipo, imitando até um pouco o próprio cateterismo, né? Uhum. Mas desse fluxo ir gradativamente, né? Não pode ser uma ideia de tu colocar ali um influxo tal que seja muito violento, né? Quando a gente Não, lida com não. um órgão delicado como o coração e É. com uma obstrução, Gisele, tem que ser uma magnetização muito suave, tá? É preferível que tu faça menos tempo e mais vezes do que uma magnetização muito intensa, tá? Sem Pelo dúvida. risco que ela oferece, tá? E isso que o Paulo colocou também, assim, da gente harmonizar o entorno, O é muito entorno, isso, importante quando a gente pega um órgão isso, vital, como o coração, e que isso, está muito fragilizado, exatamente, né? A Ana, gente concordo, fortalece o entorno. concordo inteiramente, Ana. Acho que quando a gente pega um órgão assim muito crítico, eu acho que o primeiro trabalho é a gente harmonizar os centros de força todos, mas principalmente os que trabalham ele. E depois a gente Sim, vai vendo, porque eu acho que aí nós vamos ajudar bastante o paciente sem correr um risco maior. Porque a gente não sabe qual é a situação, por exemplo, de uma estenose de carótida. A gente pode saber quanto por cento, tá, mas eu iria com muito cuidado, assim, diretamente na carótida. Eu trabalharia esse entorno, estabilizaria bem os centros de força, que eu acho que a gente vai estar ajudando muito, sem correr um risco maior, né? Bem mais sim. seguro. Tá. Depois aqui tem uma outra pergunta do Bruno, com relação a pacientes hipertensos que fazem uso de vários fármacos. Me esclarece até, Bruno, mas eu entendi que seria qual a relação dos fármacos com o magnetismo. Seria essa a dúvida? Sim, ele está colocando que sim. Então, qual se teria... Deixa eu ver se eu entendi. O paciente é hipertenso e usa vários medicamentos, né? Sim, Tá. e se esses medicamentos teriam uma influência com a ação do magnetismo? Eu acredito que, à medida que a gente estabilizar centros de força, como o laríngeo e o cardíaco, nós vamos trabalhar no sentido de melhorar a pressão arterial desse paciente, tá? De harmonizar o paciente. Pode ser que esses medicamentos que tinham uma determinada ação podem se tornar, pode ter um efeito até mais forte, tá? A gente tem que observar no paciente. Mas tirar efeito, o magnetismo não vai tirar, viu? Com certeza. O que a gente pode ter até é uma potencialização dos efeitos, tá? Mas aí a gente vai tratar, vai estabilizar, vai harmonizar esses centros de força e observar a resposta dele, tá? Mas se trabalha normal, não tem, com relação à medicação, não tem problema nenhum. Vamos fazer o Uhum. trabalho da harmonização, do equilíbrio, viu? Do alinhamento e observar a resposta.
harmonizando esse paciente num todo, ele vai ter várias melhoras, inclusive na pressão arterial dele, sem dúvida alguma. E aqui, né, só para adiantar, a gente vai falar disso mais adiante, mas só o fato de dizer hiper já está dizendo que é algo que está acelerado, que é Está algo que está acelerado, excessivo. Então, sempre que a gente se deparar com essa expressão, Bruno, a gente já vai trabalhar no sentido de dispersar, de esvaziar, né, de acalmar de acalmar, esse né? órgão que está com Uhum, essa hiperatividade. isso. Então, nesse sentido, o magnetismo ele vai agir exatamente como os medicamentos, né? O medicamento vai tentar baixar essa circulação, Isso, essa essa hiper, hipertensão, vai fazer ela acalmar. O magnetismo vai atuar da mesma maneira. Nós vamos usar técnicas que vão promover esse mesmo efeito, tá? À medida que a gente harmonizar esses centros de força diretamente relacionados, principalmente o laríngeo e o cardíaco, acho que nós vamos ter benefício, viu? Acho que nós vamos estar trabalhando a favor. Claro, Sim. e manter o paciente equilibrado, alinhado num todo, né? Isso sempre vai ajudar, viu? Sempre vai ser bom. E esses medicamentos, eles não, pelo menos assim, na nossa experiência, a gente nunca notou que eles tivessem qualquer, Não. Nunca tiveram que nenhuma eles fossem um interferência, assim, né? dificultador da ação do magnetismo, não, É, não. A gente não teve essa é. experiência, não. Ah, mais uma pergunta da Gisele. Como poderíamos ativar a circulação linfática em caso de pacientes com edema idiopático? Edema? Idiopático. Eu acho que aí a gente tem que trabalhar um pouco mais a área ativante diretamente, por exemplo, se é nos membros inferiores, aí nós temos que dar uma ativada na circulação. Eu trabalharia a área ativante mesmo nesses pacientes, viu? Para ajudar a circulação, viu? Tanto a circulação arterial como venosa, que vai ajudar também na circulação linfática. Sem dúvida alguma. E nesse caso a gente tem que fazer esse sistema trabalhar. Esse nós temos que ativar ele, tá? Tem que fazer ele funcionar. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, mas o que eu tinha aqui no chat é isso. Só algumas colocações minhas, assim, da gente também prestar atenção, né? Acho que uma coisa muito importante quando tu falou, né, Paulo, da questão da dor, a dor que irradia para o braço, né? Lembrei daquela situação que aconteceu há poucos dias aí no nosso trabalho, que tínhamos uma senhora com sintomas de infarte, né, de estar Isso infartando aguardando o atendimento, né, de magnetismo. foi. Então, assim, a gente precisa lembrar desses detalhes, né? Porque pode parecer que a gente está estudando muita coisa, mas, gente, a gente se depara com tudo isso e mais um pouco, né? Quando se trabalha com Claro. magnetismo. Então, assim, da gente ter cuidado de não, assim, pessoal, estou com uma dor no braço. É uma dor no braço. É sempre bom perguntar se tem mais alguma coisa, se tem algum outro sintoma, e não sair já, né? Vou tocar de ficha num Uhum. calmante, já vou, né, pensar em fazer alguma coisa, já vou sair, porque a pessoa diz que está com dor no braço. Tem que se perguntar mais, tem que se saber mais, né? Para a gente não correr o risco de fazer alguma coisa e a pessoa tá como estava aquela senhora ali. Ela estava, acho que ela nem sequer tinha ido ao médico, né, Paulo? Não, ela não Ela tinha ido ainda e ela vinha tendo uma dor isquêmica mesmo, uma dor anginosa bem é, característica. Ela estava mal medicada e não tinha ainda. Ela tinha uma consulta marcada, alguma coisa, mas ela veio buscar uma ajuda aqui antes. E era um quadro realmente cardiológico, assim, bem significativo, bem importante. é. Essa paciente a gente foi super tranquilo, trabalhou a área calmante ali no cardíaco, tal, foi bem tranquilo, assim, ó, fomos bem Sim, mas conservadores ali. e se mandou ela procurar atendimento, né? Procurar o Claro, médico já também, porque orientei ela precisa. direitinho, orientei ela o que fazer já no dia seguinte. Ali. É. Uma outra coisa que eu gostei bastante aí também nos teus slides foi a parte que mostra ali aonde se dá a nossa percepção do olfato, né? E isso é. Uhum. Que A até parte alta ali, por questão de sequela da Covid, muitas pessoas ficaram com dificuldade, né? sim, Então, um perderam. local para ativar
Isso Em mesmo. caso de deficiência olfativa, né? É, A gente lembrar onde é que fica. isso mesmo, na cavidade nasal, na parte alta ali. É. Você É isso queria então, dar... gente. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Não? Aqui está todo Tá. mundo sabendo tudo aqui. Aqui está tudo É? tranquilo. Que Aqui bom. está todo mundo Já. jóia aqui. Tudo Nós voando. Tá, beleza, então. Bom, então, pessoal, assim, ó, só para a gente ir encerrando, então, esse exercício que o Paulo trouxe aí, né, que está no manual do estudante magnetizador, bem lá na parte, deixa eu pegar o meu manual aqui para É bem no dizer para finalzinho, Ana. É o último É bem no capítulo final, lá. eu sei, na parte do desenvolvimento pessoal. Magnetismo e desenvolvimento pessoal. É, É a última parte que tem ah, que ler. isso. No meu aqui é página 199, tem o primeiro exercício, que é o exercício de ritmo respiratório. Recomendo que vocês façam esse exercício a partir Sem de dúvida. agora, tá? Já podem começar a fazer esse exercício. E como a Noeli bem lembrou também aí, esse exercício é muito importante na nossa prática. A gente ter, né? Ter esse exercício introjetado, assim, bem gravado na nossa mente, porque muitas vezes a gente faz atendimentos que requerem mais esforço, que requerem mais energia, e não é o último que a gente tem para atender, né? Tem outros. Então, fazer esse exercício nos reanima para que a gente possa prosseguir, né? Tanto nos reanima quando a gente se sente, tipo assim, desgastado, como também é importante quando a gente faz algum atendimento, que aí vai entrar naquilo que a gente vai estudar mais lá no segundo semestre, que vai ser a questão da desobsessão, quando a gente lida com alguma situação que difícil, né, da gente lidar na desobsessão, que pode nos deixar um pouco desarmonizados ou desconfortáveis, né? E então a gente também se reorganiza com ele, né? Uhum, Então, exatamente, isso muito aí. importante a gente sempre lembrar, podem e devem fazer o exercício, tá? Eu até Uhum. vou postar lá no grupo dos coordenadores a página ali com o exercício, para vocês já começarem a fazer, tá bom? E outra coisinha, né? Ainda falando desse exercício, vamos cuidar das árvores, né, gente? Vamos cuidar das florestas. Elas têm um papel muito importante, não só no oxigênio, mas no magnetismo, né? Elas são os pulmões do nosso planeta. Sem elas, os nossos pulmões não vão ter ar para respirar. E elas também são catalisadores magnéticos, né? Então, vale um cuidadinho com a nossa natureza. Aí fica o recado do Potê. Isso mesmo. Perfeito. Qual o nome do livro, Nora? Manual do Estudante Magnetizador, tá? É desse que a gente está falando. Aristides, está por aí? Livro? Não, É o não. manual. Manual do Estudante Magnetizador do Potê. Isso. Se o Aristides Zabala estiver por aí, por favor, a prece Oi, final é Ana. contigo. Tá bom? Tá me Pode ouvindo? ser? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Estou te ouvindo. Então, Encerra para nós, então, Aristides, faz favor, diretamente de Caxias do Sul. obrigado ao Deus Pai por nos colocar em nosso caminho essas pessoas maravilhosas que nos instruem, nos ensinam, e peço também que nos abra nossa mente para o aprendizado e a compreensão e possamos servir aqueles que mais precisam. Grato ao grande Pai. Obrigado. Então tá, gente, muito obrigada, tá? Logo, logo a gente vai estar disponibilizando aí a gravação dessa aula de hoje, tá? Não se assustem com os conteúdos, é importante a gente estudar, tá? É importante saber, porque isso vai nos fazer trabalhadores melhores, tá? Quem sabe mais, ajuda mais, tá bom? E ajuda mais não só os nossos companheiros encarnados, mas também os nossos mentores espirituais, que vão poder contar com auxiliares um pouquinho mais qualificados. Então, é importante a gente conhecer aquilo que nós estamos mexendo. É isso que a gente está fazendo. A gente estudou, começou lá, falando sobre a questão, né,
dos fluidos, que é a essência do que nós, a essência da matéria, a essência com o que nós lidamos, e estamos vendo agora, né, passamos lá pelo perispírito, né, pelos todos os canais com Vinícius, né, de circulação de energia, e agora estamos vendo esse corpo materializado aqui com Paulo, que é onde a gente também mexe, né? Nós somos esse conjunto, né, de espírito, perispírito e corpo, e a gente, como magnetizadores, mexe em tudo isso. Então, gente, aproveitem essas aulas, estudem, revejam, sem medo de ser feliz, tá bom? Boa semana para todos. Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite.